assim como por uma ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por meio de só um ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação e vida. Pois como pela desobediência de um homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos justos. Olha o 20, olha a palavra da graça, olha o 20. Veio, porém, a lei para o quê? Para que o pecado abundasse, a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus. A lei, ela se manifestou para que o pecado abundasse. O pecado destruísse tudo. Mas onde se manifestou a graça de Deus, meu amado? Tudo foi desfeito. Jesus manifestou a sua graça para que onde o pecado havia abundado, superabundasse a graça de Deus. Então, meu amado, quando nós falamos esta palavra, de 5 letras, você não sabe o poder, a eficácia desse significado graça. Graça quer dizer um favor, a benevolência, algo que nós não merecíamos, mas Deus, Jesus Cristo, manifestou para as nossas vidas, amém? Então, meus amados, nós somos justificados diante de Deus pela fé em Cristo, o nosso Senhor. Romanos 6,14 diz assim: pois o pecado não terá domínio sobre vós. Por quê? Porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça de Deus. Então, quem estava debaixo da lei estava debaixo de condenação e morte. Estava escravizado, era prisioneiro do sistema. Era escravo do pecado juntamente com o primeiro Adão que pecou. Mas quando o segundo Adão, falando de Cristo, se manifestou e nos justificou gratuitamente pela graça dele, na remissão do sangue dele, meu amado, o pecado agora não tem domínio sobre as nossas vidas. Por que não tem domínio? Porque nós não estamos debaixo da lei. Nós estamos debaixo da graça do nosso bondoso Deus, amém? O pecado não terá domínio sobre vós. O pecado não pode nos dominar. Nós falhamos? Sim. Nós pecamos, erramos o alvo? Sim. Somos seres humanos, erramos e como erramos? Sim. Mas este pecado original que nos condenava, que nos afastava de Deus no plano espiritual, ele não tem domínio sobre as nossas vidas. Porque Jesus Cristo, naquela cruz, ele bradou: Pai, está consumado. Amém? Nós estamos livres do pecado original. Nós não temos nenhuma relação com o pecado de Adão, porque nós somos justificados em Cristo Jesus. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, diz: aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez de novo. E nós somos novas criaturas em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Então não há pecado, não há condenação sobre a tua vida, não há maldição sobre a tua vida, amado, porque Jesus Cristo se fez maldito. Quantas pessoas hoje dizem assim: eu vou na reunião participar do culto de libertação, de quebra de maldição? Meu amado, me perdoe, mas isso é uma afronta a Deus, porque a quebra de maldição, está escrito, foi feita na cruz. Na cruz o Senhor nos libertou de toda maldição. Na cruz o Senhor nos libertou de todo o império das trevas. É o que diz a palavra de Deus. Nós fomos tirados do império das trevas e fomos transportados para o reino do seu amor. Pedro disse que nós fomos tirados do império das trevas e fomos transportados para o reino maravilhoso de luz. Meu amado, nós estamos em Cristo, nós estamos na luz, nós estamos no Senhor, na mão de Deus. Ele diz que aqueles que estão em suas mãos, ninguém os arrebatará. Amém. Nós estamos seguros em Deus, amado. Nós que às vezes nós não valorizamos o quanto Jesus tem sido maravilhoso para conosco. Amém. Nós estamos guardados na mão de Deus. E a palavra do Senhor diz que aqueles que são do Senhor, o Senhor guarda. Maligno não toca. A conversa é assim: maligno não toca na sua vida. Você é uma bênção de Deus, meu amado. O Senhor te guarda, maligno não toca. Eu fico triste quando eu vejo ovelhas escravizadas em lugares onde os pastores dizem assim: se você for visitar outra igreja, eu te amaldiçoo.
Ainda mais se o irmão sair e for para outra denominação, misericórdia. O homem não tem poder, ninguém pode amaldiçoar quem Deus abençoou. Efésios capítulo 1, versículo 13. Bendito seja o nosso Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, amém, o qual já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nas amém, regiões celestiais de Cristo. Meu amado, você é uma bênção de Deus. Você é uma bênção de Deus. Eu sei que você não é perfeito, eu não sou perfeito, nós falhamos, mas diante de Deus, Colossenses 2,10, quando Deus olha para você, Deus te vê perfeito nele. Porque Ele não olha como um homem olha, irmão Sérgio. Ele não olha como um homem, Ele não vê como um homem vê. Ele mandou ungir um rei, o profeta Samuel, olhou para os filhos de Jessé, nem falou, pensou, é esse aqui. Deus bradou, epa. Deus não vê como vê os homens, porque Deus olha o coração, Deus olha o espírito, Deus olha, meu amado, o que Ele fez na cruz, e o nome do povo dele, dos filhos dele, estão escritos no livro da vida. Amém, meus amados? Somos quem somos pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos perfeitos nele, por quê? Porque fomos reconciliados. 2 Coríntios, no capítulo 5, vai explicar isso. 2 Coríntios, no capítulo 5, 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 19. 2 Coríntios 5, 19. Diz assim a palavra de Deus, amém? Amém. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens os seus pecados, e nos reconciliou, e nos confiou, melhor dizendo, a palavra da reconciliação. Meu amado, isto é, 19, isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando, trazendo de volta os homens, não imputando o pecado. Ou seja, todos estavam debaixo de pecado, todos estavam debaixo de condenação e morte, mas em Cristo, todos os filhos de Deus, o povo de Deus, os eleitos de Deus, predestinados em Deus, foram reconciliados. E Deus não imputou o pecado de outrora. Ou seja, o pecado que fazia separação entre o povo de Deus e Deus, em Jesus Cristo esse pecado foi aniquilado. Em Jesus Cristo esse pecado, meu amado, foi rasgado, foi destruído. É o que diz a palavra de Deus, Colossenses. Você está em 2 Coríntios, não adianta algumas cartas aí. Você vai chegar em Colossenses, no capítulo 2. Eu vou estar lendo. Colossenses, capítulo 2, no versículo 14. Olha o que diz, que bênção de Deus. Havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, tirou do meio de nós, cravando na cruz, e tendo despojado os principados e potestades, os expôs publicamente ao desprezo, e deles triunfou na cruz. Colossenses 2, 14 e 15. Havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós. Todo escrito de dívida, toda maldição, toda a treva que havia sobre a vida da raça humana, sobre os seres humanos, Jesus Cristo, quando Ele subiu daquela cruz, Ele rasgou. Ele deu a alforria, meu amado. Ele deu a carta de alforria para libertar o seu povo. Ele libertou o seu povo no que tange a nossa espiritualidade. Algo que tem que ficar bem claro. No Espírito, os filhos de Deus estão perfeitos. Por quê? Porque a carne, meu amado, ela é fraca para nada desta. Agora, uma vez que nós já entendemos este conceito, uma vez que nós já recebemos esta palavra, agora esta salvação que foi dada, decretada no Espírito, ela alcança agora a nossa mente, a nossa alma. E quando essa salvação chega na tua alma, agora sim, como é que você vai escolher viver? Porque eu não escolho ser salvo. A salvação é um dom de Deus. Agora, quando eu entendo que eu sou um salvo, aí agora eu tenho livre-arbítrio. Agora eu posso decidir como é que eu quero viver. Uma vez que eu entendi que Jesus me salvou, uma vez que eu entendi que Ele perdoou os meus pecados, uma vez que eu entendi que eu fui reconciliado com Ele, uma vez que eu entendi que pela fé eu
justificado. Agora, um justificado, ele tem um proceder diferente. Um justificado, um salvo, ele tem um proceder diferente. Por quê? Porque a mente dele foi renovada. Ele não vai viver mais de qualquer jeito. Meu amado, não me venha para cá dizer que entendeu a palavra da graça, que entendeu que foi predestinado, que entendeu que foi justificado pela fé e queira viver de qualquer jeito. Não, meu amado. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela corta. A palavra de Deus, ela trata no nosso caráter. A palavra de Deus, o amor de Deus, disse Paulo, nos constrange, amados. Somos justificados pela fé em Cristo Jesus, sem as obras da lei. O escrito de dívida foi rasgado. Nós não estamos mais debaixo do pecado. Aí mesmo em Colossenses, no capítulo 1, olha o que diz no versículo 13. Olha o que diz no versículo 13. Colossenses 1,13. Diz assim: e que nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Ô meu amado, Ele nos tirou das trevas, nos transportou para o reino. Nós estamos no reino, meu amado. Tem gente que acha que o reino de Deus é quando morrer aqui e ir para o céu. Meu amado, o reino de Deus já está em nós. Nós estamos no reino, porque o reino é a presença de Deus em nós. O reino é o Espírito de Deus em nós. Nós fomos tirados do império das trevas e fomos transportados. Houve uma transportação. Nós fomos, amado, movidos de um lugar para o outro. O povo de Deus que estava em trevas, no pecado, Jesus Cristo na cruz, Ele perdoou os pecados, tirou o seu povo, libertou o seu povo e transportou para o seu reino maravilhoso. Amém? Amém. Em quem? Em Jesus. 14. Em quem temos a redenção pelo sangue, a saber, a remissão dos nossos pecados. Amém. Lembra quando você estudava lá na escolinha e escrevia de lápis e passava aquela borrachinha e apagava? Assim fez Jesus por nós naquela cruz. Agora, valorize o que Jesus fez, porque foi isso que Ele fez. Pelo sangue de Cristo, o pecado da humanidade, o pecado do seu povo, dos seus eleitos. Quem são os eleitos? Aqueles que hão de crer em Jesus Cristo. Porque nós somos justificados pela fé em Jesus Cristo. Amém? Nós somos justificados pela fé em Jesus Cristo. Então o pecado do seu povo, o pecado que havia na sua igreja, Jesus na cruz Ele retirou e pelo seu sangue Ele remiu, Ele apagou, remissão dos pecados. Amém? Efésios capítulo 4, no versículo 32, você volta algumas páginas. Efésios 4, 32, olha o que diz. Olha a lição para nós aqui em graça. Ó. Efésios 4, 32. Diz assim: antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também, o quê? Deus vos perdoou em quem? Em Cristo, meu amado, há perdão. Nós que estamos em Cristo, nós estamos perdoados. Então nós não temos nenhuma relação com o pecado original. Nós não temos mais relação com o pecado de condenação e morte. Nós estamos perdoados. Mas pastor, se eu já estou perdoado, então agora quer dizer que eu posso fazer o que eu bem quero? Paulo disse, tudo é lícito, mas nem tudo convém. Ah, você acha que pode fazer o que você quer? O Filho de Deus ele não tem nenhuma relação com o pecado original. Mas o pecado consciente, ele traz consequências. No livro de Lamentações, não precisa vocês abrirem para não perder muito tempo. No livro de Lamentações, no capítulo 3, no versículo 39, diz: do que se queixa o homem? Dos seus próprios pecados. Então, meu amado, hoje, na graça de Deus, uma vez que Cristo já nos perdoou naquela cruz, o homem não tem mais do que se queixar. Porque se ele tiver do que se queixar, ele vai ter que se queixar dos próprios erros da vida dele. Das próprias atitudes que ele toma erradamente. Então não tem como agora botar a culpa de Deus, muito menos no diabo que Jesus aniquilou naquela cruz. Então não tem mais como agora dizer, foi a mulher que tu me destes como Adão. Porque Jesus Cristo